Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, verso de número 11, diz assim: E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, que eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem por nome de Ananias, e punha sobre ele a mão, para que ele tornasse a enxergar. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido. Vai, Ananias, porque este para mim é um vaso escolhido. Pegue na mão de alguém que está próximo a você. Se você não fez isso ainda, diga: a paz do Senhor. Vira para o outro crente bonito e diga: a paz do Senhor. Diga: que bom que você veio. Isso, que bom que você veio. Diga: Deus tem uma palavra para a tua vida nesta noite. Vê se Ele creu nisso que você liberou. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto bíblico, uma passagem muito conhecida para os amantes da Bíblia Sagrada. Provavelmente, em algum decorrer da tua caminhada cristã, você já deve ter ouvido alguém até muito melhor do que eu ministrando sobre esta passagem. Mas diante das verdades que o Senhor tem colocado ao meu coração, eu preciso ser fiel a esta palavra. Para nós entendermos o que se passa no capítulo de número 9, no livro de Atos dos Apóstolos, nós entendemos que a sua autoria é dada por Dr. Lucas. Dr. Lucas tem 2 livros, relatos, 2 escritos dentro do Novo Testamento. É o livro de Atos dos Apóstolos e o Evangelho de Jesus, que leva também o seu nome. Nós vamos ver que o livro de Atos é uma continuidade do Evangelho segundo a sua visão. E dentre os evangelhos sinóticos, a saber, Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver que Lucas ele se destaca por ser diferente dos relatos e da escrita de Mateus e de Marcos. Por quê? Mateus ele andou com Jesus, foi um dos discípulos de Jesus. Ele presenciou os milagres, as maravilhas, esteve presente nas ministrações de Jesus. Então fica fácil falar acerca daquilo que você vive. Embora Marcos também não tenha participado de forma presente na vida de Jesus, historiadores vão dizer para a gente que quem relata a história é Pedro, que andava com Jesus, amigo íntimo e próximo de Jesus, e quem escreve é Marcos. Então fica ainda mais fácil também escrever sobre Jesus quando você tem contato com alguém que tem intimidade com ele, diferente de Lucas. Historiadores acreditam que a conversão de Lucas se deu por intermédio da ministração de Paulo, e que Dr. Lucas começou a acompanhar a vida, o ministério e as pregações de Paulo. Certa feita, Paulo, salvo engano, na igreja de Colosso, ele vai olhar e vai dizer: olha, saúdem quem me acompanha, a saber, o médico amado Dr. Lucas. Aqui Paulo está dizendo para a gente que Lucas, além de estar acompanhando ele, eles terem um carinho e um respeito um pelo outro, ele também está dizendo que Lucas ele tem uma profissão. Qual é a profissão de Lucas? Lucas é médico. Então Lucas ele dedica a sua vida, ele dedica o seu estudo, ele dedica-se para escrever relatos acerca de Jesus. E você vai ver que, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, existem pelo menos 38 relatos que estão inseridos no Evangelho segundo a visão de Dr. Lucas, que não estão inseridos em nenhum outro evangelho. Por exemplo, Lucas capítulo de número 7, salvo engano, a partir do verso de número 11, ele vai trazer para a gente a história acerca da viúva que residia em Naim. Você pode procurar em outros evangelistas, somente ele vai trazer isso para a gente. Não somente isso, dentro do seu evangelho, ele vai trazer para a gente o crescimento, o desenvolvimento de Jesus
do seu ministério e até a sua morte. Só que Lucas, trazendo um paralelo do ministério de Jesus, eu acho muito interessante que nos últimos momentos da vida de Jesus, salvo engano Lucas capítulo de número 22, Lucas vai nos dizer para a gente que Jesus, ele sabe que está chegando o momento de ser entregue a mão dos homens, a fim de cumprir um propósito de Deus. Sabe que está para ser entregue à mão dos homens, a fim de cumprir um propósito de Deus. Já havia sido profetizado por Isaías, o profeta messiânico, tudo que iria acontecer com Jesus. Então Jesus sabia, ele tinha ciência de que quando ele vinha ao mundo, ele vinha não somente para realizar milagres, mas ele vinha para cumprir um propósito. Então você vai ver que chega um dado período que Jesus, ele reúne os seus discípulos, e a Bíblia é muito clara em nos dizer, Lucas vai nos escrever, que ele vai subir ao Monte das Oliveiras para orar. Ele despede-se da multidão, deixa os discípulos do monte e sobe para orar com ele Pedro, Tiago e João. A Bíblia vai nos dizer que Jesus convida a Pedro, Tiago e João para orar, porque Jesus sabia que estava perto de passar o processo. Jesus sabia que a alma dele estava angustiada. Então Jesus, ele é muito íntimo ao chamar Pedro, Tiago e João para interceder por ele. Mas pasmem vocês, quando ele chega no monte, a Bíblia nos diz que os discípulos vão orar juntamente com Jesus, e Jesus toma uma distância de cerca de 1 tiro de pedra e vai para um lugar particular, conhecido como Getsemane ou Getsemane, que significa a prensa de azeite. Aí a Bíblia vai nos dizer que lá Jesus começa a ser prensado, Jesus começa a ser moído pelo turbilhões de pensamentos e de emoções que ele estava sentindo. A oração de Jesus é uma das orações mais profundas que eu vejo nessa situação, porque ele dobra os seus joelhos, ele começa a orar ao Senhor e diz: Senhor, ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas todavia que seja feita a tua vontade. Nós precisamos entender, quando nós vamos fazer uma oração, essa oração precisa ter sinceridade. Toda oração que nós vamos fazer diante do Senhor, ela precisa ter sinceridade. Gabriele, Deus não sabe o que eu estou sentindo? Sabe. Deus não conhece o que eu estou passando? Conhece. Mas toda oração feita diante do Senhor, ela precisa ter sinceridade. Jesus, ele expõe o desejo do seu coração. Jesus, ele conta para Deus o que está acontecendo. Jesus é muito sincero em dizer para ele que a vontade carnal dele é que passasse dele este período, passasse dele este cálice. Porém, todavia, ele entende que o procedimento, que o processo, ele não anula aquilo que Deus tem sobre a vida dele. Ele não anula o propósito, ele não anula aquilo que Deus tem para ele. É por isso que quando ele expõe a sinceridade do seu coração, logo em seguida ele diz: mas todavia seja feita a tua vontade. Porque Jesus entende que a vontade da carne é uma, o desejo terreno é um, mas a vontade de Deus é soberana e é superior. Você vai ver que Jesus, ele ensina uma coisa muito linda pra gente. Do começo do seu ministério até o fim do seu ministério terreno, ele ensina pra gente a oração, pastor Trajano, dizendo pra ele: olha, quando vocês forem orar, uma das primeiras pregações de Jesus, ele diz: olha, vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, e seja feita a tua vontade. Aqui eu aprendo com Jesus que do começo da minha vida ao fim da minha vida, a vontade do Senhor tem que ser superior à minha vontade. Jesus está orando, ele tem sinceridade, e quando Jesus coloca a sinceridade do seu coração para fora, a gente precisa ser sincero com Deus, irmão. A gente vive um período muito delicado, a gente enfeita com muitas belas palavras a nossa oração, mas se tornam orações vazias, porque a gente se preocupa tanto em orar bonito para quem está ouvindo, mas não se preocupa em colocar a sinceridade que está dentro do nosso coração. E Deus está dizendo: a tua oração precisa ter sinceridade, a tua oração precisa ter verdade. Jesus coloca diante dos pés de Deus e fala: olha, o desejo da minha carne é que este cálice se passasse de mim, mas todavia que seja feita a tua vontade. Ele entende que a vontade do reino é soberana sobre a vida dele. Ele entende que o propósito do Senhor é superior àquilo que ele está sentindo. É por isso que no meio da aflição, Jesus consegue dizer que seja feita a vontade do Senhor. Por quê? Porque a vontade de Deus sobre a vida dele é excelente. Ele entende que é como se fosse um combustível. Mesmo no momento de aflição da minha vida, a vontade dele ainda é a melhor ao meu respeito.
sinto graça de pregar para alguém. Deus está dizendo, talvez você entrou aqui dentro desse culto, não tem sinceridade na oração, não consegue conversar com Deus, e Deus está dizendo, quando você rasgar teu coração, ao invés de rasgar as tuas vestes, eu vou te responder. Oh, meu irmão, o ápice da intimidade com o céu é entender que a minha vontade não é superior à vontade dele, o meu desejo não é superior ao desejo dele, a vontade dele é soberana. Ele sabe o que é melhor, ele sabe o que é maior, ele sabe o que está por vir, ele sabe. Ele sabe. Jesus começa o ministério dizendo que seja feita a tua vontade, e próximo ao fim do ministério ele diz que seja feita a tua primeira verdade para o teu coração. O que começa no reino precisa terminar no reino. Não dá pra gente começar a caminhar com Jesus e simplesmente se desvirtuar, se perder. E eu não estou falando de gente que está lá fora, estou falando de gente que está aqui dentro. Tudo que começa em Cristo tem que terminar em Cristo. O livro do Apocalipse, ele se revela para João e diz, eu sou o alfa e o princípio e o que ele está dizendo é, tudo que começa em mim precisa terminar também em mim. Jesus entende essa situação e Jesus começa a orar. Quando Jesus se levanta e volta para ver os seus discípulos, ele diz, olha, vocês não conseguem velar nem interceder comigo pelo menos por uma hora, porque eles estão dormindo. É aqui onde eu entendo. O Monte das Oliveiras, o lugar da intercessão, o lugar da oração, ele é público. Eu posso levar comigo para a oração, para a minha guerra, para participar da minha intimidade, quem eu quiser. Só que tratando-se de Getsemane, não é público, é particular. Porque mesmo Jesus levando Pedro, Tiago e João, o que ele tinha que passar, ele passou sozinho. Ele, como assim? Ele sobe com Pedro, Tiago e João para orar. Mas Pedro, Tiago e João, que era para orar, está dormindo. Mas mesmo assim, ele não deixou de passar o processo da bênção. Deus, aleluia, Jesus. Ele não deixou de passar o processo da aflição. Tanto que Lucas vai nos descrever a hematidrose segundo a medicina. O que é isso? A aflição de Jesus era tanta que o seu suor transformou-se em gotas de sangue. A aflição da sua alma começou a transparecer pelo seu corpo. Cadê Pedro? Cadê Tiago? Cadê João? Porque não importa quantas pessoas a gente convide para interceder, para orar na nossa casa e para impor as mãos, tem situação que a gente vai passar sozinho. Mas eu acho lindo, porque no meio dessa situação toda, se Pedro não orar, se Tiago dormir, se João não despertar, a Bíblia nos diz que enquanto ele orava, um anjo do Senhor o confortava. Eu vim dizer para alguém aqui nessa noite, o Espírito Santo está pregando para a alma de alguém. Talvez você contou a sua situação para alguém, alguém não te entendeu. Talvez você convidou alguém para orar e esse alguém fez pouco caso de você. Mas Deus está dizendo, independente da situação que você esteja passando, se faltar o recurso terreno, Deus envia anjo. Se faltar o recurso da terra, Deus é quem manda em todos os reinos do mundo. Ele manda no reino animal, no reino espiritual, ele manda no reino angelical. Ó, meu irmão, se Deus não usar alguém, ele vai usar o corvo. Se ele não usar o corvo, ele vai mandar o anjo. Deus não vai deixar você sozinho. Balança alguém, diz pra ele, entra dentro do culto vaso. Diz pra ele, Deus não te deixa sozinho. Deus não te deixa sozinha. Tem corvo pra alguém, tem milagre pra alguém, tem vitória pra alguém. Deus manda em todos os reinos. E se Pedro não orar, Tiago não orar, João dormir, Deus vai mandar um anjo, anjo. Deus vai mandar reforço pra alma de alguém. O céu não está em crise, o céu não está parado. Ele está vendo a tua situação. Ele vai mandar um anjo, ele vai mandar reforço, ele vai mandar recurso para a tua alma nessa noite. Ele vai mandar. Ele chora, manjoremaio, velabarassúria. Ele vai mandar. Esse é o anjo do céu que o confortava. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente espera de alguém. Deus está dizendo, o propósito da tua dor é que me revele para você. Porque talvez até hoje você tenha contado testemunho de alguém, mas Deus está dizendo, eu estou te permitindo passar uma situação para você saber quem eu sou para você. Aleluia! Ele, como assim? Moisés, ele aprendeu dentro do palácio política, ciência, coisas terrenas. Ele era inteligente, ele era sabido, ele era estudado. Mas quando Deus quis se revelar para ele, ele foi para o deserto.
Quando o Senhor o encontrou no deserto, a Bíblia nos diz que Deus deu uma palavra para ele e diz: olha, você vai conduzir o meu povo, eu vou te levantar. E quando você for, se alguém te perguntar em nome de quem você vai, você diz: o eu sou. Só que falta um adjetivo. Porque quem diz que é, precisa confirmar o que é, sim ou não? Eu sou, mas eu sou o quê? Eu faço, mas eu faço o quê? Eu sou, mas eu sou de onde? Eu sou. Precisa de um adjetivo para completar a frase. Só que o texto nos diz que Deus olha para ele e diz: eu sou. Você vai dizer: eu sou o que sou. E o eu sou me enviou. Por quê? Porque se Deus colocasse um adjetivo na frase, ele estaria se limitando ao poder de uma palavra. E a maneira como Moisés entende quem é Deus não é a maneira como a multidão de pessoas vai entender. Gabriele, como assim? A maneira como Deus se revela para mim não é a maneira como Ele se revela para você. Ele se revelou para Moisés de uma forma, e talvez para Moisés ele era a sarça que ardia, mas não se consumia. Só que tratando-se de uma multidão de pessoas, Deus olhou para ele e disse: você vai dizer que o eu sou. Não dá para se limitar. Não dá para descrever uma frase, não dá para colocar em uma só palavra. Por quê? Porque na medida que eu caminhar com o meu povo caminhar comigo, eu me revelo para o meu povo diariamente. O que Deus estava dizendo para Moisés é: aquilo que eu sou para você não significa aquilo que eu serei para o povo. O que o povo precisa entender é: aquilo que o povo precisar, dessa forma eu também o serei. Porque da maneira que Deus se revela para Moisés não é da mesma maneira que Deus se revela para o povo. A forma como Deus fala com Moisés não é a forma que Deus fala com o povo. É aí que a gente precisa entender, porque a gente pensa que talvez algumas pessoas poderão nos ajudar nos momentos mais difíceis das nossas vidas, ou talvez que Deus tenha nos abandonado nesse período, mas Deus está dizendo: eu estou usando este momento, este processo para me revelar diretamente para você. Talvez você saiba quem Deus é pela boca do pastor, talvez você saiba quem Deus é pelo grupo de gesto, talvez você saiba quem Deus é pela irmã que dirige, mas Deus está dizendo: eu estou permitindo um processo para que eu me revele diretamente para você. Não na medida que eu me revelo para alguém, mas na medida que eu tenho exatamente para você. Eu amo a Bíblia, porque a Bíblia tem respaldo para tudo. Certa feita, Isaías capítulo de número 6, o texto vai nos dizer que ele estava vivenciando o luto. Talvez para ele tudo tinha acabado, porque quando ele olhava para o trono, ele via um trono desocupado. Aí a Bíblia vai nos dizer que no meio desse sentimento de luto, de angústia, de tristeza, Deus rasga o céu na cabeça de Isaías e mostra que o trono que tem controle, o trono que manda em cima e que manda embaixo, ainda está ocupado. O que é isso? Eu vim pregar para alguém que rompeu o luto. Eu vim pregar para alguém que viveu uma situação delicada, mas viu a glória de Deus e o céu aberto sobre a cabeça. É Deus dizendo para alguém: eu estou contigo na alegria, mas eu também estou na tristeza. Eu estou contigo no dia bom, mas eu também estou contigo no dia mau. Apocalipse capítulo de número 1, a Bíblia vai nos dizer que por uma perseguição João está exilado na ilha de Patmos. Aí a Bíblia vai nos dizer que sozinho, não tem contato com família, não tem contato com a igreja, não tem contato com os irmãos. O próprio Deus se revela para ele. Jesus Cristo glorificado se revela para ele. Porque o projeto de Domiciano ao exilar João na ilha de Patmos era impedir que a mensagem do reino se propagasse. Quando ele fechou uma porta na terra, Deus abriu uma janela no céu. Aí Deus olhou para ele, imagino eu, e disse: olha, João, pega o papel, pega a caneta e começa a escrever, destina cartas às igrejas que estão na Ásia Menor. Aí diante da visão que Deus está dando para João, ele começa a escrever: e eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo. Eu não estava no parque, eu não estava no shopping, eu estava exilado numa ilha chamada Patmos por causa da palavra do Senhor. E aí, João, eu vi o Senhor arrebatado no Espírito, a mão dele me conduziu e começou a me dar visões. Aí quando eu olhei para ele, ele não estava mais pendurado na cruz. Quando eu olhei para ele, não tinha mais coroa de espinho. Aí quando eu olhei para ele, não tinha mais pés pregados, não tinha mais mãos amarradas. Mas quando eu olhei para ele, sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés semelhantes ao latão reluzente, a sua voz era como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua testa 7 estrelas, da sua boca saiu esbaragura de 10 rios, e o seu rosto era como o sol na
Olha, ninguém podia ter acesso a mim, eu não podia ter acesso a ninguém, mas no dia da minha aflição, Ele me visitou, Ele me visitou, Ele me visitou. É Deus dizendo para alguém: eu não te abandono, eu não te largo, eu não te deixo. Eu não te deixo. Ele mandou um anjo para confortar Jesus. Aleluia. Dado esse período, você conhece a história. Jesus nos diz que Jesus vai ser entregue nas mãos dos homens, vai morrer, vai ressuscitar. E antes de ser assunto aos céus, Lucas 24, 49, o texto nos diz que Ele envia uma promessa para o povo. Diz: olha, esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. É muito simples essa promessa que Jesus está fazendo. Por quê? É uma promessa condicionada. Na medida que você espera, você recebe. Mas para receber tem que esperar. Jesus diz: esperem. Condição. Jerusalém, localização. Para que do alto vocês recebam poder. Deus dá endereço. Deus não é menino. Então Deus diz: olha, vamos conjecturar. Esperem no centro da minha vontade, para que vocês recebam aquilo que o céu tem para vocês. Eles só receberam porque esperam. E aí que mora uma paciência, porque a gente tem muita dificuldade de esperar no Senhor e ser paciente. Aí a promessa que Jesus diz: olha, eu vou subir, mas eu vou enviar o Consolador. Só que para receber o Consolador vocês têm que esperar. E aí onde mora um problema. Por quê? Porque pra gente, seres humanos, ansiosos, impacientes, é muito delicado esperar. Dentro dessa espera, nós conseguimos enxergar pelo menos 3 grupos. Quantos grupos? Quantos grupos? Primeiro grupo de pessoas é um grupo de pessoas desacreditadas. Gabriel, como assim? São um grupo de pessoas que só creem mediante aquilo que estão vendo. Como assim? Se não tiver evidência física, elas não conseguem esperar. É por isso que o número de pessoas que ingressam para esperar não é o mesmo número de pessoas que recebem. Por quê? Porque dentro das pessoas que estão esperando, Deus está fazendo uma limpeza e uma varredura. E a gente está pensando que está ficando sozinho. Deus está dizendo: eu estou separando quem é e quem não é. Eu estou filtrando. É um grupo de pessoas. Pessoas desacreditadas. Pessoas que só creem mediante a evidência física. Se o Espírito não pousasse na hora que eles quisessem, eles começavam a ir embora. Pessoas desacreditadas. Não conseguem esperar. Segundo grupo de pessoas, pessoas que não sabem esperar, ou pessoas sem propósito. É o tipo de pessoas que começam no gás. Primeiro dia tá tudo certo, segundo dia tá tudo certo, mas no terceiro dia: e aí Pedro, cadê? E aí João, cadê? E aí Tiago, cadê? Cadê a promessa? Cadê a evidência? Cadê a porção dobrada? Cadê o Espírito? Cadê o revestimento? É o grupo de pessoas que não conseguem esperar e de pessoas com propósito. Elas até conseguem esperar no primeiro, no segundo e no terceiro dia, mas elas não sabem o que motiva e nem o que impulsiona elas a esperar. É por isso que no primeiro período de espera, quando elas não suportam mais e são consumidas pelo período da espera, elas vão embora. E o número de pessoas que ingressam para receber não é o mesmo grupo de pessoas que recebem, porque tem pessoa que não sabe esperar. Já dizia minha mãe: você não perde por esperar. Enquanto tem alguém esperando, tem alguém agoniado por não conseguir esperar. E nessa medida que alguém não consegue esperar e é impaciente, eles começam a se levantar de mão. Mas Jesus deixou claro: espere, para que vocês recebam. A promessa vai acontecer, Atos capítulo de número 2. Cumprido-se o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. E aí veio o som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. Encheu aqueles que estavam esperando. Por quê? Porque para receber é preciso esperar. A gente tem um mal, a gente não consegue, a gente se angustia pelo período da espera. E pra gente o período da espera é morte.
E Deus está dizendo: você nem percebeu, mas eu estava afastando algumas pessoas de você que influenciariam de forma negativa na espera do seu propósito. Porque você estava esperando, Ele estava dizendo quando vai acontecer. Você estava firme na palavra, Ele estava dizendo se fosse para acontecer, já tinha acontecido. Você está falando de algo que Deus disse para você. Ele está falando de evidência terrena que Ele ainda não está vendo. Ele é carnal demais para entender a dimensão do propósito. Aí Deus começa a fazer uma varredura na tua vida. Ele começa a fazer uma limpeza nas tuas amizades. E você começa a dobrar o joelho, pedir misericórdia, clamar a Deus dizendo que não tem amigo, que não tem ninguém do seu lado. E Deus já está dizendo: esse período da espera, eu estou revelando quem é e quem não é. Nesse período de espera, eu estou separando para andar com você gente que suporta, gente que espera, gente que é paciente, gente que tem palavra de Deus, gente que tem poder na cabeça. Porque a gente está cansado de não ter amigo de verdade. Está faltando no reino de Deus pessoas dentro das nossas igrejas, pessoas com lealdade, amigo de verdade, amigo de guerra. Gabriele, como assim? Vou pregar para você entender. João capítulo de número 2, a Bíblia vai nos dizer que está acontecendo um casamento nas bodas em Caná da Galileia. Aí a Bíblia nos diz que Maria tem ciência de que o vinho acabou, e ao invés de Maria tocar trombeta para os 4 cantos do casamento, dizendo que a festa está uma vergonha, ela chegou para Jesus e disse: olha Jesus, o vinho acabou, e aí o que o Senhor vai fazer? Gabriel, o que você está dizendo? Eu estou pregando para alguém. Você se ludibria com uma amizade falsa, e Deus está dizendo: eu vou preparar para você a amizade como Maria. Até sabe do teu problema, mas não te denuncia. Até sabe do teu problema, não espalha em rede social. Ela conta primeiro para Jesus, porque sabe que Jesus é quem vai resolver. Levanta essa mão que eu vou profetizar. Deus está preparando para você amizade de verdade, gente leal, que arregaça a manga, pede no Senhor na madrugada, pede pela tua vida de joelho dobrado, gente que sabe da tua necessidade, mas não expõe na rede social. Conta pra Jesus, porque Ele é quem pode resolver. Deus vai preparar Baraque com a espada, mas vai preparar Débora para orar e para receber visão. Deus vai preparar 4 amigos que quando você não consiga levantar, eles te carreguem para perto da presença de Deus. Deus vai preparar amigo de verdade. Deus vai preparar gente leal. Deus vai preparar Ruth para Noemi, Noemi para Ruth. Deus vai preparar gente de verdade. Ele vai, ele vai, ele vai. Ele vai, ele vai, ele vai. Gente que espera. Gente que aguenta. Gente que suporta. Deus vai preparar. Deus vai preparar o obreiro ombro a ombro, lado a lado. Gente de confiança, gente de caráter. Nos nossos dias a gente vive muita deslealdade. É gente que entrega a gente por moeda, que vende o nosso ministério a troco de nada, não ganha nada em troca disso e quer vender todo mundo. Entrega a tua casa, a tua família, entrega tudo que você está vivendo. E Deus está dizendo: eu vou tirar Judas de cena. Eu vou tirar gente que não presta do teu lado de cena. Preparar. Então você vai ver que quando eles recebem o Espírito, eles começam a pregar. Pedro se levanta como um dos primeiros líderes e começa a pregar. A sua pregação resulta em muitas almas, porque esse era o projeto de Deus. Evangelho de Lucas, Jesus começa o ministério. Atos dos Apóstolos, a continuidade da história. Por quê? Porque o livro de Atos dos Apóstolos, conhecido também como Atos do Espírito Santo, vem narrar para a gente as obras do Espírito Santo por intermédio dos discípulos de Jesus, que antes discípulos porque aprendiam, agora apóstolos porque se levantam para ensinar. Então você vai ver que desde que o Espírito se apodera daqueles que ali estão, eles começam a pregar sobre o reino de Deus. E você vai ver que dentre esses que pregam, principalmente capítulo de número 6 e capítulo de número 7, a Bíblia vai falar para a gente de Estevão. Quem era Estevão? Jovem dedicado diante da palavra do Senhor, homem que não perdia a oportunidade de falar acerca do reino. Iniciando essa situação, a Bíblia vai dizer que a perseguição na vida de Estevão se iniciou. Como assim? Eles começaram a tramar na vida de Estevão, compraram pessoas para vender Estevão. Aí a Bíblia nos diz que diante de um julgamento, Estevão, ele estava em uma situação muito delicada. Por quê? Porque para apontar tinham todos, mas para defendê-lo na terra não tinha ninguém.
A Bíblia vai nos dizer que lhe é dada uma oportunidade para se defender. Porque como não tinha advogado que o defendesse na terra, a oportunidade de se defender estava com ele. E quando Estevão tem a oportunidade para se defender, a primeira coisa que Estevão faz não é falar sobre ele, mas é falar sobre o reino de Deus. A primeira coisa que Estevão faz não é tentar se defender com palavras, mas é dizer sobre o Deus que o justifica. Eles começaram a ranger os dentes mediante a ministração de Estevão, a ponto que a Bíblia diz que eles decidiram condenar Estevão e atirar em pedras. A gente não entende nada do que está acontecendo aqui, porque a gente no olhar terreno está pensando, Deus poderia ter livrado Estevão. Se Deus consegue controlar o tempo, controlar as pessoas, por que Deus não deu livramento? É simples, porque aquilo que Deus tem para mostrar para Estevão é superior que todo livramento que ele pode dar na terra. Enquanto Estevão está sendo apedrejado, o céu se rasga na cabeça de Estevão. Alguém não está entendendo nada. Deus está dizendo, eu até poderia te livrar dessa situação, mas o propósito que eu tenho para você lá na frente é superior ao livramento que eu posso te dar na terra. É por isso que estão tacando a pedra e Deus está deixando tacar. É por isso que tem alguém apontando e Deus está deixando apontar. É por isso que tem alguém caluniando e Deus está permitindo caluniar. Estão tacando a pedra em Estevão, mas quanto mais eles tacavam a pedra, mais do céu se abria na cabeça dele. Ele levantou e disse, olha, eu estou vendo os céus abertos, eu estou vendo o Senhor de pé à direita do Pai. O que ele estava dizendo é, me faltaram advogados na terra, mas Deus do céu me deu um advogado. Ninguém se levantou para julgar minha causa, a minha causa foi injusta, mas Deus do céu mostrou que está comigo até em situação de apedrejamento. É o que João vai escrever nas suas cartas pastorais, filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado. Ele tinha um advogado, a causa dele era maior. É por isso que apedrejavam, mas ele via o céu aberto. O propósito da dor de Estevão não aniquilava aquilo que Deus tinha para mostrar para ele. Vai sofrendo, mas vai vendo as obras de Deus na tua vida. Vai se arrastando, mas vai vivendo o céu aberto na tua cabeça. O propósito é superior àquilo que você está vivendo. Aí a Bíblia nos diz no capítulo de número 8, verso número 1 diante, que quem estava consentindo na morte de Estevão era quem? Era Paulo, atual perseguidor de cristão, atual mata-crente. Ele não gostava daquilo que o povo de Deus estava pregando. Por quê? Porque o reino do Senhor não consiste somente em palavras, mas o reino de Deus também consiste em poder. Era por isso que Pedro, ele estava pregando, estava falando da Bíblia, estava falando de arrependimento, estava pregando acerca de Jesus, mas também botava a mão e mandava o Espírito descer para poder ser batizado. Por quê? Porque o reino de Deus, a manifestação do Senhor, era por intermédio do Espírito. Paulo não estava gostando daquilo. Paulo é letrado, Paulo é entendido. Para ele aquilo não estava funcionando. Em defesa daquilo que ele acreditava, ele começou a perseguir a igreja. Em defesa daquilo que ele achava que era o certo, ele começou a perseguir os cristãos. Ah, meu irmão, aí a Bíblia vai nos dizer no capítulo de número 9, no tema que as irmãs escolheram, que ele está respirando ameaça contra o povo de Deus. Pede autorização, pede cartas para os sacerdotes para poder ir para Damasco a fim de matar os crentes. Então perceba, Paulo está vindo com uma caravana para perseguir a igreja, para prender a igreja, para matar o povo de Deus. Aí a Bíblia nos diz que no meio desse caminho o próprio Senhor se revela para ele. Aí a Bíblia nos diz no verso de número 3, indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de uma luz no céu. Imediatamente Saulo caiu por terra. Todo mundo estava olhando o que estava acontecendo e ouvia a voz, mas o texto nos diz que nenhum daqueles que estavam acompanhando Saulo conseguia ver o que era, mas Saulo estava entendendo. A Bíblia diz que o Senhor olhou para ele e disse, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aí olha para Jesus e diz, olha, quem é o Senhor? O que eu fiz contra ti? Jesus olha para ele, eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. O que Jesus estava dizendo para ele, olha, você não está entendendo nada, você entende coisa terrena, mas eu vou te mostrar o que é espiritual. A igreja tem um dono e o dono sou eu. Na medida que você mexe com a minha igreja, você mexe comigo também. É por isso que tem gente que vai dobrar a língua, porque fala do povo de Deus, do culto do povo de Deus, da adoração do povo de Deus. Tem quem pule, tem quem rode, tem quem chore, tem quem fique quieto, mas sempre tem alguém para criticar. Saiba você, meu irmão, saiba você, minha irmã, que a igreja
isso. Matou alguém, Deus vai tocar em você. Feriu alguém, Deus vai ter um encontro com você. Saulo, Saulo, porque você me persegue? A igreja é minha, o povo é meu. Você é de Deus, as tuas obras são de Deus. E se alguém tentar tocar naquilo que você faz, vai ter diretamente com Deus. Aí no meio dessa conversa, a Bíblia nos diz que Saulo agora perde a sua visão. Jesus olha para ele e diz: olha, Saulo, duro é para ti reconciliar contra os meus aguilhões. Vai ficar dando murro em ponta de faca até quando? Eu tenho para você ministério, eu tenho para você palavra, eu tenho para você salvação. Eu quero que você pregue para o povo e o povo receba a salvação por intermédio da graça. E uma vez que Paulo entendeu que é salvo pela graça, ele pregou a graça para todo mundo que assim o recebia na palavra. É por isso que ele vai nos dizer, livro de Efésios, capítulo de número 2, que nós somos salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Porque uma vez que Paulo entendeu que ele era salvo, ele entendeu que ele não podia limitar quem também seria salvo. Tem gente que é salvo e pensa: Deus só pode salvar a minha igreja, Deus só pode salvar os meus amigos, Deus só pode salvar um grupo de pessoas. Geralmente é gente que fica dando disputa entre os ministérios. Deus só salva quem é do Piraporinha, Deus só salva quem é do Brás, Deus só salva quem é do Belém. Paulo é diferente, ele entende: a mesma graça que me alcançou, alcança você também. A mesma graça que me libertou, liberta você também. Aí a Bíblia vai nos dizer que ele não conseguia enxergar, foi caminhando juntamente com aqueles que o acompanhavam. E aí, enquanto Paulo está orando, o próprio Deus visita Ananias e diz: olha, Ananias, tem um homem chamado por nome de Paulo. Você vai ir a Damasco, você vai diante da casa de Judas, vira na rua direita e pergunta por esse homem por nome de Paulo. Ananias conhece a ficha de Paulo. Aí é onde Ananias quer olhar para Deus e tentar ensinar a Deus quem Deus deve salvar, como Deus deve fazer, como Deus deve trabalhar. Ananias olha para Deus e diz: olha, Senhor, se eu fosse você, eu não mexia com Paulo não. O Senhor não está sabendo que Paulo não gosta de crente? Paulo tem autorização do sacerdote para matar o povo de Deus, para perseguir a igreja. Ah, Jesus, se eu fosse o Senhor, eu não salvava Paulo não, não libertava Paulo não. Paulo é o atual e maior perseguidor dos nossos tempos. Aí Jesus olhou para ele e disse: Ananias, você não está entendendo nada. Para você ele não passa de um perseguidor, mas para mim ele é um vaso escolhido. Para você ele é um bebum, é um cachaceiro, não vai dar em nada, mas para mim ele é um vaso escolhido. Segura para a gente entender. Todas as promessas que Deus faz, Deus não faz com o passado. Vou dizer de novo: todas as promessas que Deus faz, Deus não faz promessas com base no nosso passado. Deus faz promessa com base no futuro que Ele tem, pelo poder da sua palavra. É por isso que quando Ele escolhe a Paulo, alguém tenta colocar na mente de Deus o que é Paulo, e Deus está dizendo: você considera o passado, mas eu considero o futuro que eu tenho mediante a minha palavra. Deus não faz promessa confiando no poder do teu braço, Deus não faz promessa confiando no teu passado, Deus faz promessa confiando no poder da sua palavra. Alguém está olhando e está dizendo que não vai dar nada, é fogo de palha. O congresso começou, mas o grupo vai acabar. São mais de 30 anos servindo ao Senhor. É vaso, é vaso, é vaso, é vaso, é vaso. Já vou finalizar, o meu tempo está esgotando. Primeira coisa que nós precisamos entender sobre o vaso escolhido de Deus. Primeiro, Deus não escolhe o vaso, Deus escolhe a matéria. Qual é a matéria? Barro. Depois de escolher a matéria, Deus molda o vaso. Primeiro Deus escolhe a matéria e depois Deus molda o vaso. Primeiro Ele escolheu a matéria, depois Ele começa a modelar o vaso. A gente precisa entender. Jeremias capítulo de número 18. Jeremias, levanta-te, desce da casa do oleiro, e te farei conhecer as minhas palavras ou as minhas obras. Quando Jeremias desce para ver o que o oleiro está fazendo, a Bíblia nos diz que o oleiro já está operando, porque Deus não dependia do profeta para realizar alguma coisa. Deus dependia unicamente do poder das suas mãos. É por isso que enquanto o profeta está chegando, Deus está trabalhando faz tempo. Gabriel, como assim? É aqui onde se quebra a vertente das estrelinhas de culto, que pensa que Deus só vai agir quando Ele pegar no microfone.
Deus está dizendo, eu já estava trabalhando há muito tempo, antes de você descer na casa do oleiro. Quando Jeremias desce lá, o oleiro está trabalhando. Pelo amor de Deus, que eu não estou pregando para a parede. O oleiro está trabalhando. Coisa linda. A forma que o oleiro trabalhava naquele período era uma forma de movimento. Vamos entender isso aqui. Ele precisava movimentar os pés sobre um pedal para que gerasse cruzeiro, para que rodasse em cima da mesa e ele pudesse modelar o vaso em cima. Vou dizer de novo. Primeiro ele pressionava com os pés um pedal. O manuseio desse pedal fazia girar em cima da mesa. Era onde ele posicionava o vaso e modelava com as suas mãos. Então perceba, ele pisa embaixo, modela em cima. Ele pisa embaixo, modela em cima. Ele pisa embaixo e modela em cima. Por que Deus escolhe o barro? Porque o barro é moldável. Por que Deus escolhe o barro? Porque o barro é moldável. Por isso que Paulo futuramente vai escrever: nós temos tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Por quê? Se Deus usasse o ouro podia se ensoberbecer pela sua riqueza. Se Deus usasse a prata, poderia se considerar superior a quem mesmo fez. É por isso que Deus pega a matéria mais desprezível entre os homens e diz: é dessa matéria que eu vou modelar. Deus entende? O mesmo movimento que eu faço embaixo é o movimento que eu faço em cima, para que as minhas mãos estejam em constante trabalho. Estou pregando para alguém que às vezes não está entendendo o que Deus está fazendo, e Ele está dizendo, na maneira e na medida que movimento embaixo, eu também me movimento em cima. Vou melhorar para você receber. A gente chega dentro desse culto e não consegue produzir nada. Canta-se um louvor, ninguém se alegra. Levanta-se a mão e você não entende porque alguém levanta. Você não absorve a saudação, você não levanta a mão para orar, você não expulsa o demônio, você não entende o que está sendo pregado. E Deus está dizendo: sua vida não vai mudar enquanto você não entender que o movimento que se faz embaixo é o movimento que Ele também faz em cima. É uma ação e uma reação. Na medida que eu adoro a Ele com a glória, Ele manda a glória dele aqui para baixo. Na medida que a gente se entrega para Ele, Ele também entrega para a gente aquilo que a gente veio receber. Gabriel, como assim? É inadmissível chegar diante da presença de Jesus e não ter nada para entregar. Mateus capítulo de número 2 vai nos dizer que os magos foram ver Jesus o Cristo quando Ele tinha nascido, e eles levaram consigo ouro, incenso e mirra. Eu aprendo com isso é que todas as vezes que eu vou encontrar Jesus, eu preciso ter alguma coisa para oferecer. Talvez você não tenha ouro, talvez você não tenha mirra, talvez você não tenha incenso, mas você tem glória, você tem mão para levantar, você tem aleluia, você tem de honra no lugar. Deus está dizendo, todas as vezes que você for encontrar Jesus, você precisa ter alguma coisa para oferecer para Ele. Paulo é um vaso moldável. Só que a Bíblia vai nos dizer, no mesmo capítulo, de número 9, que quando Paulo recebe do Senhor, ele já se levanta para começar a agir. E os discípulos do Senhor, quem devia dar continuidade à obra, quem devia receber e abraçar Paulo, estão desconfiados do que o próprio Deus tinha feito na vida de Paulo. Peraí, o discípulo que é para ensinar não está ensinando. Quem era para dar continuidade na história não está dando. Reteram o conhecimento que foi dado por Deus. E todo conhecimento que é dado por Deus não se retém, se distribui. Então entende, tem um discípulo retendo conhecimento. Aí o texto nos diz que quando eles acreditaram de Paulo, o próprio Deus começou a se revelar para Paulo, de modo que escrever na carta, salvo engano, a carta aos Coríntios, Paulo vai escrever: porque eu recebi do Senhor, isso eu também vos enviei. O que ele está dizendo é: eu só posso enviar para você aquilo que eu recebo de Deus. Tem gente que sobe no púlpito, prega uma verdade que nunca viveu, quer bater na igreja, mas não recebe aquilo que Deus está dizendo. Aí Paulo vem quebrando tudo, e ele vem dizendo: Pedro não quis me ensinar, os discípulos de Jesus ficaram acanhados, reteram conhecimento, mas o próprio Deus se revelou a mim, e porque eu recebi do Senhor, isso eu também vos enviei. Ele está dizendo: eu não posso ofertar aquilo que eu nunca recebi, eu não posso falar daquilo que eu não sei o que é, eu não posso pregar aquilo que eu não vivo em Deus. O que eu recebo do Senhor, isso eu entrego, isso eu prego, isso eu escrevo. Ninguém quis me ensinar. Pedro reteu conhecimento, os discípulos ficaram acanhados, mas Deus do céu, que me escolheu, me separou, também me capacitou. É Deus dizendo
Deus. Alguém não vai gostar de você, é verdade. Alguém não vai gostar do jeito que você canta, é verdade. Não vai gostar do jeito que você lidera, é verdade. Alguém vai discordar, mas se ninguém na terra quiser te ensinar, você vai receber diretamente de Deus o que você recebe do Senhor. Não retém, entrega. Não segura, libera. Primeiro ponto: de perto, vaso escolhido. Quando Jesus se revela para Paulo, ele se revela com voz, mas ele se revela por intermédio de uma luz. Pode ler o texto. O texto nos diz que uma luz resplandece tão forte que ele cai prostrado no chão. Primeiro ponto: quem anda com Jesus, quem é vaso escolhido, anda na luz. Disse Jesus: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não anda em... É assim que a gente reconhece quem é vaso de Deus. Porque tem gente que se intitula vaso de ouro e de vaso não tem nada, porque ainda anda nas trevas. Mas quem é vaso escolhido, separado por Deus, anda com Ele, vive com Ele. Oh, meu irmão, a gente precisa entender, nós precisamos andar na luz. E se nós estivermos na luz, como Ele nas luzes está, nós temos comunhão com Ele, Ele tem comunhão com a gente. Primeiro ponto de quem é vaso: tem que andar e não pela treva. Segundo ponto: precisamos aprender diretamente com o Senhor. Aquilo que Paulo escreve, ele não replica, ele recebe. Como assim? Paulo não está escrevendo aquilo que ele ouviu de alguém. Paulo está escrevendo aquilo que Deus revelou para ele. O que Deus disse para ele, ele escreve. O que Deus disse para ele, ele prega. Quem é vaso não aprende somente com homens que tem para ensinar, mas aprende principalmente com o que Deus. Terceiro ponto de quem é vaso: comunhão. E aqui eu fecho. Eu vou finalizar. Primeiro ponto: comunhão. Por que comunhão? Nós vamos entender. Tinha um Paulo sem enxergar, tinha um Ananias que não queria obedecer. Enquanto Deus está tocando em Paulo, Deus está tocando em Ananias. O próprio Deus não podia liberar uma palavra para Paulo ver de novo, irmão? Podia. O próprio Deus não poderia tocar as mãos e o próprio Paulo ver de novo, irmão? Podia. Só que todas as vezes que nós falamos reino de Deus, nós falamos de obra conjunta. E na mesma medida que Deus está tocando em Paulo, Deus está tocando em Ananias. Isso fala de comunhão. Por quê? Porque Paulo está dependendo de Deus. Mas entende o que eu vou dizer, tem a maturidade para entender. Paulo está dependendo de Deus e daquilo que Ananias vai fazer. E Ananias está dependendo, entende o que eu vou dizer, está dependendo de Paulo para ver o milagre de Deus acontecer. Se Paulo não fica cego, Ananias não tem por que impor as mãos. É Deus dizendo: a obra da igreja é uma obra de... A obra da igreja é uma obra de comum. Da mesma forma que eu preciso de público para pregar, o público precisa de alguém para liderar. Da mesma forma que o pastor precisa de uma igreja, a igreja também precisa de um pastor. Da mesma forma que o conjunto precisa de uma liderança precisa de um conjunto para poder liderar. É Deus dizendo: o povo que é meu, um vaso escolhido, precisa andar na luz, precisa receber de mim e precisa ter comunhão com o próximo. É por isso que um dos escritores das cartas pastorais, ele vai dizer: quem diz que ama a Deus e não ama o seu próprio irmão é mentiroso. Porque como eu vou amar a Deus que eu vejo, se eu não consigo nem amar o meu próprio irmão que assim eu vejo? Aí Deus está dizendo: enquanto a igreja falhar na comunhão, vai falhar na comunicação com o reino. Mas eu glorifico a Deus porque essa igreja é uma igreja de palavra, é uma igreja viva e é uma igreja que tem comunhão. Enquanto o conjunto prepara o congresso, as irmãs orando e intercedendo. Enquanto alguém está orando, tem alguém adorando. Enquanto tem alguém adorando, tem alguém varrendo. Enquanto tem alguém varrendo, tem alguém de joelho dobrado. Enquanto tem alguém de joelho dobrado, Deus está respondendo com fogo na casa. Porque tem comunhão. Deus habita na comunhão. Deus é na comunhão. Deus está na comunhão. Enquanto alguém prega, outro levanta a mão. Deus se manifesta no meio do seu povo. Porque tem comunhão, 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 comunhão. Eu tenho comunhão com você. Eu tenho comunhão com a igreja. Eu tenho comunhão com o pastor. Eu tenho comunhão com o conjunto. Eu tenho comunhão com Deus. Porque eu tenho comunhão com os meus irmãos. É como
comunhão, é comunhão. Pode ir, Ananias, isso é comunhão. Pode receber a imposição de mão, Paulo, isso é Cutuca alguém e diz pra ele: eu tenho comunhão com você, eu tenho comunhão com você, eu tenho comunhão. Eu tenho comunhão, pastor Trajano, eu tenho comunhão com você, eu tenho comunhão, pastor Isabel, eu tenho comunhão. Se coloca de pé, se coloca de pé. Comunhão, comunhão, comunhão. Comunhão, comunhão. O Espírito de Deus já está se movimentando, mas ele está se movimentando porque tem comunhão. A Bíblia vai te dizer que o Espírito de Deus só desceu na casa porque eles estavam reunidos no mesmo lugar e no mesmo propósito. Tem união, tem batismo, tem comunhão, Deus desce. Não tem como ter comunhão e Deus não se revelou. O dono da comunhão está na casa, o dono da comunhão está na casa. Nós vamos orar. É pronta, calma aí, eu sinto ele aqui. Aleluia. Nós vamos fazer uma oração de guerra. Você sabe o que é uma oração de guerra? Você sabe o que é clamor? Nós vamos clamar Jesus aqui agora. Pega as tuas mãos em comunhão, sem ir e sem contenda. Eu estou sentindo Deus aqui. Deus está dizendo: pela comunhão do meu povo, pela oração da minha igreja, eu vou começar a renovar alguém aqui. Eu quero acamar. Alguém está pensando que é jargão de pregador? Deus está dizendo: Senhor, meu Deus e meu Pai, na noite de hoje nós ouvimos a tua palavra. Cadê a igreja que ora? Nós estamos aqui diante daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Cadê a igreja de plano? Nós queremos receber, Senhor, o teu renovo, o teu poder, a tua graça. Nós absorvemos, Senhor, aquilo que o Senhor tem dito, e como confirmação da tua palavra, começa a renovar alguém em nosso meio. A intenção seria um culto, queria parar, queria desistir, mas Deus te escolheu como vaso. Vaso não se manda, vaso tem oleiro. Vaso não faz o que quer, faz o que o oleiro manda. Vai tocando alguém agora, Senhor. Vai tocando alguém agora. Eu prometido força, prometido graça, prometido poder, prometido libertação. Alguém vai voltar a ser mais. Alguém vai voltar a ser mais. Quebrou, mas quebrou na mão do oleiro. Entrou no cu, puxou o caco e pensa que não tem utilidade. E Deus está mandando eu te dizer: só tinha uma coisa que aliviava as feridas de Jó. Era um caco de telha. Está quebrado, mas ainda tem função. Está quebrado, mas Deus ainda vai te restaurar. Está quebrado, mas Deus ainda vai reconstruir teus cacos. Reconstruir de dentro pra fora. Vai tocando Deus, vai mudando Deus, vai renovando Deus, vai agindo onde eu não posso agir, vai fazendo o que eu não posso fazer. Vai tocando agora, vai mudando agora. Quem é batizado recebe o idioma que vem do céu. Ele está passando. Ele vai passar aqui. O oleiro vai movimentar o vaso. É minuto, saiu.
Vai orando, trabalhando.